Salve, salve, meus nobres. Tranquilidade? Olha aí, hoje nós vamos atacar ortografia e acentuação, que é outro assunto que cai no CESP, não cai com tanta frequência como coesão textual, beleza? Coesão textual é aquele lance. Ou você sabe, ou você erra uma questão na prova de bobeira. Quer errar? Claro que não. Você quer acertar todas as questões de coesão textual. Para isso, fica aquela dica. Faça não sei quantos exercícios você puder de pronome e conjunção, porque quando o cara trabalha uma questão de coesão textual, normalmente o cara trabalha pronome pessoal, oblíquo átero, o cara trabalha pronome demonstrativo ou pronome relativo. Beleza? E de conjunção? O cara trabalha muita coisa de conjunção. Então, se eu fosse você, eu decorava as conjunções conforme eu estou martelando na tua cabeça, desde o meu curso de gramática voltado para concursos públicos, teórico. Esse aqui é só um curso de questões comentadas do CESP-UNB. Tranquilidade? Vamos falar hoje de ortografia e acentuação. Conforme eu já havia comentado, se eu não me engano, lá na primeira aula desse curso, ortografia, na prova do CESP, não cai a nova reforma ortográfica, ou pelo menos ainda não caiu a nova reforma ortográfica. Mas alguns concursos têm trabalhado isso, de outras bancas. Vai que o CESP, sei lá, resolve fazer a mesma coisa, a gente tem que ficar alerta. Para isso, eu quero que você adquira o curso de teórico para dar uma olhada no que mudou dentro de ortografia e tudo mais. Aqui não, aqui a gente vai ver aquilo que cai sobre ortografia e acentuação gráfica na prova do CESP. Tranquilidade? Show de bola? Não vamos nos prender àquilo que não é interessante para a prova do CESP. Vamos atacar exatamente aquilo que nos interessa. Porque na hora da prova, surpresa vai ser surpresa para todo mundo. Agora, se continuar esse padrão que a gente está vendo há 2, 3 anos, o que cair já está, ó, mole, mamão com açúcar, para você brincar e acertar a questão. Tranquilidade? Vem comigo, questãozinha número 1. CESP-UNB, Ministério Público, Piauí, MPE Piauí, Analista Ministerial 2012, questão recente. São poucas as questões de ortografia e acentuação. Eu encontrei algumas de 2012, as outras são um pouquinho mais antigas. Mas vamos lá. Número 1. De acordo com a ortografia oficial vigente, o vocábulo órgãos segue a mesma regra de acentuação que o vocábulo últimos. Olha, isso é uma mentira deslavada, tá? Isso aqui está totalmente errado. Por quê? O vocábulo órgãos é paroxítono, ou seja, penúltima sílaba tônica. Por que eu acentuo essa palavra paroxítono? Porque ela é terminada em ditongo. Lembra? Vogal mais semivogal. Isso aqui é um ditongo. Então, meu camarada, paroxítona, terminada em ditongo, seguido ou não de S, esse S, desinência de plural, tanto faz. Paroxítona, terminada em ditongo, não respira, irmão. Acentua a criança sem medo de ser feliz, hein? E últimos, como é que faz? Vamos lá. Últimos. A palavra é proparoxítona. Por quê? Porque a antepenúltima sílaba da palavra é tônica. Ou seja, esta primeira sílaba da esquerda para a direita, ou a antepenúltima sílaba tônica da direita para a esquerda, né? Penúltima sílaba, ou melhor, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Isso é regra. Regra de acentuação gráfica mole. E deixa eu te falar, se liga só. Você acha que alguém preparado de verdade erra uma questão de acentuação? O que você acha? Você acha que é possível alguém preparado errar uma questão de acentuação? Resposta é não. O cara que está preparado, ele não erra uma questão de acentuação. Sabe por quê? Porque questão de acentuação é decoreba. Ou você decora aquelas regrinhas de acentuação e acerta uma questão na prova, ou você erra. Simples assim.
Pode parecer meio cruel, né? Do tipo, pô, Pestana, eu tenho que decorar todas as regrinhas de acentuação. Parceiro, não é você. É você e qualquer um que quiser fazer a prova e acertar uma questão de acentuação. Você tem que decorar as regrinhas de acentuação gráfica. Regrinha lá das monossílabas tônicas, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, regra dos hiatos, regra dos hiatos I e U tônicos seguidos ou não de S, regras dos hiatos O e EN, não é isso? Não tem jeito, cara. Você tem que saber. Beleza? Tranquilo? Agora, deixa eu te falar um negócio. Algumas paroxítonas terminadas em ditongo, escuta isso, hein? Algumas paroxítonas terminadas em ditongo podem ser separadas como proparoxítonas. E isso já foi questão de prova, o que é pior. Isso já foi questão de prova neste ano. Não foi CESP, foi uma outra banca, uma banca que não tem muita expressão no mercado aí de concursos e tudo mais. Mas, sei lá, vamos supor que você tivesse feito essa questão. A gente tem que estar preparado para tudo. Então se liga só na missão. Olha aí para o vídeo. Se liga o detalhe. Desculpa. Vamos lá. Observe essa palavra aqui. Colégio. A palavra é paroxítona por quê? Porque a penúltima sílaba é tônica. E por que ela é acentuada? Porque paroxítona terminada em ditongo, você acentua, que nem órgãos. Agora, cuidado, hein? Você sabia que a palavra colégio e outras palavras terminadas em ditongo, olha aí, ó. Terminadas em ditongo crescente. Ou seja, aquele ditongo que termina em semivogal mais vogal. Quando você tiver uma palavra que termine de ditongo crescente, você pode, de acordo com os gramáticos, separar a palavra como se ela fosse proparoxítona. E aí, meu camarada, todas as proparoxítonas são acentuadas. Resumindo, olha para mim. De qualquer maneira, a palavra colégio, história, série, vácuo, mágoa e por aí vai. Todas essas palavras que terminam de ditongo crescente, elas são acentuadas, de qualquer maneira. Independentemente de você analisar a palavra como paroxítona ou como proparoxítona. Tranquilo? Independente da maneira como você analisa a palavra. Ela pode ser paroxítona terminada de tom crescente? Brasil, acentua a criança. Ela pode ser analisada como proparoxítona? Todas são acentuadas, então acentua a criança. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Fica ligado nisso. Próxima questão. Número 2. CESP-NB TCDF, Auditor de Controle Externo 2012. Número 2, na linha 13. Não conheciam outro limite senão o seu próprio poder. A substituição do vocábulo senão por senão, embora gramaticalmente correta, prejudicaria o sentido do texto. Esta questão está errada porque o cara diz assim, ó, embora gramaticalmente correta. A substituição de senão por senão não está gramaticalmente correta. Por que não está gramaticalmente correta? A substituição de senão por senão. Porque senão junto indica uma coisa. Senão separado indica outra. Senão separado é uma conjunção condicional mais o advérbio de negação não. Equivale a caso não. E o senão junto, meu camarada, é coisa diferente. Não é conjunção condicional, mas advérbio de negação. Não conheciam outro limite senão seu próprio poder. A não ser seu próprio poder. Esse senão aqui tem uma outra classificação, beleza? Esse senão não é uma conjunção condicional e equivale a não ser. Tranquilidade? O Segala, lembra daquele livrinho que eu falei para você?
O Segala diz sobre o senão junto que ele equivale a não ser, equivale a caso contrário, do contrário. Ele é um vocábulo diferente do senão separado. Tranquilo? Show de bola? Então, a substituição de senão junto para senão separado está gramaticalmente correta? Claro que não. Por isso, questão errada. Agora olha para mim rapidinho. Cuidado. Porque senão separado, senão junto, são vocábulos parecidos. Não são termos parecidos. É que nem o porquê, junto, separado, com acento, sem acento, é parecido. É que nem acerca de, acerca de, acerca de. Não é isso? Aquele com verbo haver, quando está escrito junto, quando está escrito separado, eles são parecidos. É em frente a, em frente de encontro a ao encontro de, mal com L, mal com U, a do verbo haver, a preposição. Não é isso? Com quanto junto, com quanto separado. Cuidado. Quando eu dei o meu curso de gramática voltado para concursos públicos, eu falei sobre esses fatos da língua culta que mais caem em provas de concursos públicos. E eu não quero que você chegue na hora da prova, porra, eu não sei como é que usa o porquê separado. Pô, pelo amor de Deus, isso é básico. O cara que faz a prova, ele não pode errar. Beleza? Você não pode errar. O cara que está preparado, ele não pode garotear. Tranquilo? Algumas questões têm pegadinha, como essa questão. O cara diz que a substituição é gramaticalmente correta, mas ela não é correta porque senão junto é uma coisa, senão separado é outra. São coisas distintas. Tranquilo? Show de bola? Cuidado para não cair nesse tipo de pegadinha, hein? Vamos que vamos. Questão número 3, SESP-UNB, EBC, Advocacia 2011. Havia poucas questões de ortografia e acentuação em 2012. Eu só encontrei, na verdade, essas duas, hein? Para te falar bem, na verdade, só essas duas. E deu trabalho para encontrar duas. Mas vamos lá. 2011, temos mais questões, até porque a gente está no meio do ano, né? Ainda, poxa, tem mais provas por aí. É por isso que eu consegui pensar mais questões em 2011. Porque 2011 já passou muitos concursos ano passado, né, do SESP. Os caras devem estar ganhando rios de dinheiro, mas deixa quieto. Vamos lá, número 3. Levando-se em consideração o que está previsto na ortografia oficial vigente, é correto afirmar que o vocábulo têxtil, que segue o padrão de flexão do vocábulo pêncil, é acentuado também na forma plural. Bom, até aqui, tudo bem. Até aqui, tudo bem. Faz sentido. Vamos ver? Plural de têxtil. Têxteis. Plural de pêncil. Pênceis. Até agora, tranquilo. Até agora, tranquilaço. Quando um vocábulo termina em IL e a palavra é paroxítona, você coloca E e S no final. Beleza? Tranquilo? Têxtil, têxteis. Projétil, projéteis. Réptil, répteis. Pêncil, pênceis. Até agora tá certo. Agora continuando. Obsolescência é vocábulo que segue o padrão do vocábulo ciência. Aparentemente sim. Porque olha só. Obsolescência. Paroxítona acentuada é terminada em ditongo. Ciência. Ciência. Paroxítona acentuada é terminada em ditongo. Até agora, tranquilo. No que se refere ao emprego de sinal de pontuação. Beleza. Até agora, tudo certo. A acentuação gráfica do vocábulo déspotas também é empregada quando o vocábulo é grafado na forma singular. Déspota no singular. Déspota. Sim, palavra proparoxítona, todas elas são acentuadas. Essa questão era grande, mas era fácil. Então, meu camarada número 3, certíssimo. Maneira a questão, né? Questão tranquila, fácil, mas se você não conhecesse algumas regrinhas de plural do substantivo simples, e se você não conhecesse regras de acentuação, você ia perder a questão de bobeira. O cara que está preparado é o que eu te digo. O cara que está preparado, esse tipo de questão, ó, moleza. O
cara não perde esse tipo de questão, porque é regra. Ou você sabe, ou você não sabe. Continuando, questão número 4. CESP-NV, Correios, cargos de nível superior, 2011. Número 4. As palavras ônibus e invioláveis são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Vamos ver, né? Ônibus. Onibus. Percebe que eu estou separando as sílabas? Percebe que eu estou separando as sílabas? Essa é uma maneira mais fácil de você identificar se a palavra é monossílaba, ou melhor, se a palavra é oxítona, paroxítona, proparoxítona. Porque quando você faz essa distinção, vem à sua cabeça imediatamente a regra da oxítona, a regra da paroxítona, a regra da proparoxítona, fica mais fácil. Ônibus, proparoxítona. Você já sabe que todas as proparoxítonas são o quê? Acentuadas. Então, fósforo, lâmpada, ônibus, mole. Invioláveis, vamos lá, acompanhem comigo. Invioláveis. Paroxítona terminada em ditongo. Ah, então se é paroxítona e essa daqui é proparoxítona, o que eu tenho a dizer? São acentuadas de acordo com a mesma regra? Claro que não. Então, o número 4 está errada. Beleza? Olha só, rapidinho, deixa eu te falar um negócio. Não cabe aqui nesse curso de questões comentadas, eu, por exemplo, galera, vamos parar agora para ver toda a teoria sobre esse tipo de questão. Não dá. Dá para eu pincelar, falar de uma maneira mais dinâmica, sem perder tempo escrevendo, porque é um curso de questões comentadas. A gente parte do pressuposto que, como é um curso de questões comentadas do CESP, e não é uma banca fácil, você que está aí do outro lado já tem uma base legal de português, ou tem uma base boa, beleza? De português para poder acompanhar o curso, tranquilo? Agora, se você sente dificuldades nessas questões, eu estou tentando, da maneira mais tranquila, mais calma possível, abordar as questões teóricas. Porque, afinal de contas, quando a gente comenta a questão, a parte teórica vem embutida automaticamente. Mas eu peço a você, dê uma estudada antes, é aquilo que eu te falei lá na primeira aula. Faça um paralelo, se programa. Pega o curso meu de questões de gramática, ou melhor, teoria, curso completo de gramática voltado para concurso público, faz um paralelo, teoria, questão, teoria, questão, teoria, questão. Beleza? Assim vai ficar mais fácil. Porque se você não tem uma base maneira, você vai assistir ao curso aqui, vai pegar algumas coisas, mas não tudo. E o nosso propósito é te incentivar a pegar todas as informações para chegar na hora da prova e mandar ver. Belezinha? Tranquilidade? Volta aqui comigo de novo. Questão número 5. Chega de conversa mole. Vamos lá. CESP-NB, TJ Espírito Santo, analista judiciário, 2011. Nessa prova, caiu essa questão aqui, ó. Os vocábulos analítica e teríamos recebem acento gráfico com base na mesma regra de acentuação. Olha aí, galera, de novo, questão de acentuação gráfica. Questão de acentuação gráfica é regrinha e, pelo amor de Deus, não pode errar uma questão dessa. Vamos lá. Analítica, separa a sílaba. A, na, li, ti, cá. Esse li aqui, percebe que é a antepenúltima sílaba dessa palavra? Então a palavra é proparoxítona. Antepenúltima sílaba tônica. A palavra é proparoxítona. Se ela é proparoxítona, todas são acentuadas. Teríamos, mos. A palavra também tem a antepenúltima sílaba tônica, que é o ri. Então ela é proparoxítona? Sim. Se ela é proparoxítona, ela é acentuada obrigatoriamente. Essas palavras recebem acento gráfico com base na mesma regra de acentuação. Questão número 5, certa, perfeita, tranquila. Olha para mim rapidinho. Tá sentindo dificuldade? Não? Tá tudo bem até agora? A acentuação é mole, né? Desde que você saiba as regras. Eu espero que você esteja no ritmo, hein? Vem comigo, questão número 6. Vamos lá.
TJ Espírito Santo, cargos de nível superior, 2011. Mais uma questãozinha de acentuação. A maioria das questões desse assunto, ortografia e acentuação, a maioria das questões relacionadas a esses dois assuntos que caem na prova do SESP, pendem mais para a acentuação. É por isso que eu te digo, tem algumas coisas que inevitavelmente você tem que saber. Por exemplo, no módulo passado que a gente viu de coesão textual, na aula passada, né, de coesão textual e tudo mais, vimos aí 20 questões comentadas, uma por uma, com calma. Aí eu disse para você, pô, decore o pronome oblíquo-ato, decore as conjunções, não é isso? Pronome e conjunção cai muito em coesão textual. É uma parada que você tem que ter no sangue, não pode deixar de ter. E na prova do SESP, quando cai ortografia e acentuação, normalmente cai mais acentuação. Então, saber as regrinhas de acentuação é primordial. Primordial. Beleza? Vem comigo. Questão 6. Os vocábulos países e áreas são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Note que até o enunciado é parecido, né, com os outros que a gente viu. É o mesmo padrão, cara. É só questão de saber regra mesmo. Vamos lá. Países. Pa. I. Zeis. Áreas. A. Reais. Então, países, eu tenho uma palavra paroxítona, só que o que cabe aqui é a regra do hiato. Lembra? Quando eu tenho o I e o U numa sílaba tônica, isolado ou seguido de S, o que eu faço? Acentuo. Lembra disso? Por exemplo, Raí, aquele jogador. Ra-I. Olha aí, ó. Hiato, o I é tônico, então eu acentuo. Baú. Vamos lá. Rola um hiato, vogal separada de vogal. O U, logicamente, é acentuado pela regra dos hiatos. Portanto, vamos lá. Quando você tem o I e o U isolado na sílaba, ou seguido de S, formando um hiato, e se for tônico, o I e o U, você coloca o acento. Por que Itaú é acentuado? Itaú. Por que é acentuado? Porque eu tenho hiato, vogal separado de vogal, o U é tônico, ele está isolado, e você acentua sem medo de ser feliz. Tranquilidade? Beleza? Então, países, a mesma coisa. O I é tônico, está formando um hiato, vogal separado de vogal. Ele está sozinho na sílaba, ele é tônico, você acentua. Então é regra dos hiatos. Beleza? Regra dos hiatos. Agora, áreas. A palavra é paroxítona terminada em ditongo. Então aqui a regra é do quê? É a regra das paroxítonas. Então, enquanto aqui, regra dos hiatos, em áreas eu tenho a regra de quê? Das paroxítonas. Então, é a mesma regra? Claro que não. Se não é a mesma regra, essa questão você julgaria como certo ou errado? Errado. Ponto final. Próxima questão. Temos aí mais 5 minutinhos, não é isso? Vamos que vamos, coisa linda. SESP UNB, EBC, cargos de nível superior, ano de 2011. 7. Na linha 26, daí a razão porque... Porque poderia, sem prejuízo para a correção gramatical, ser grafado por quê? Olha aí, ó. A mesma questão do senão. Pô, faço questão de voltar. Olha para cá de novo, vai. Olha para isso. Questão número 2 de 2012. Olha o que o cara diz. Lê de novo. Embora gramaticalmente correto, a substituição de senão junto, ou melhor, senão junto por senão separado. Olha agora número 7, o enunciado. Sem prejuízo para a correção gramatical, a substituição de porquê por porquê separado, para tudo, olha para mim. Senão junto, é a mesma coisa que senão separado? Não.
Porque junto é a mesma coisa que porque separado, sem acento? Não. Então, meu camarada, não caia na pegadinha do malandro. Beleza? Esse tipo de questão é um tipo de questão que, se você já conhece o enunciado, saca a maldade logo de cara. Ser não separado e ser não junto é a mesma coisa? Não. Tanto não é a mesma coisa que é escrito diferente, pô. Não é isso? Porque junto, porque separado. É a mesma coisa? Não é. Então, substituir um termo por outro. Mantém a correção gramatical. Mentira, não mantém. Beleza? O cara tá querendo aqui te enganar, te jogar no precipício. Segura a tua onda, continua a leitura da questão. Vem comigo. Em razão de estar empregado como conjunção causal, tal como ocorre em mais um mandamento de agir unicamente, porque se trata de um dever. Parceiro, vamos lá. Breve recapitulação do vocábulo porquê. Breve. Eu vou abrir aqui uma telinha em branco, aí eu vou colocar aqui os porquês, mas vai ser rápido, hein? Vai ser assim, bisurado para você não errar. Você já sabe que a questão está errada, porque não dá para substituir o porquê separado sem acento por porquê junto sem acento. Não dá, para começar. Mas vamos lá, vamos relembrar esse lance do porquê, porque na prova do SESP o cara se amarra em trabalhar com porquê. Então vamos lá. Vou abrir uma paginazinha em branca, esperta. Vamos lá, porquê. Deixa eu pegar aqui rapidinho a caneta. Azul, para ficar bonitão. Vamos lá. Porquê, separado, sem acento, equivale a... Quando você puder substituir o porquê por qual razão, por qual motivo, porquê separado sem acento. Quando você puder substituir o porquê pelo qual, porquê separado sem acento. Quando você puder substituir o porquê por qual, porquê separado sem acento. Exemplo, olha para mim. Por que você não veio? Substitui por qual razão? Por qual razão você não veio? É possível essa substituição? É. Se é possível essa substituição, você vai escrever o porquê separado sem acento. Outro exemplo, vamos lá. Eu não sei por que você fez aquilo. Eu não sei por qual razão você fez aquilo. É possível substituir? Beleza. Então, porquê separado sem acento. O motivo por que ele fez isso é obscuro. O motivo pelo qual ele fez isso é obscuro. Dá para substituir o porquê por pelo qual? Então é porquê separado sem acento. Beleza? Por que razão você fez isso? Substitui o porquê por qual? Por qual razão você fez isso? É possível substituir? Porquê separado sem acento. E o porquê junto, Pestana? Sem acento. Como é que eu faço? Vamos lá. Olha aí para a telinha. Porquê junto? Sem acento. Equivale a pois. Muito raramente equivale a para quê. Mas normalmente equivale a pois. Então, voltando à questão. Daí a razão, pois, ou daí a razão pela qual, olha aí, ó, volta. E ó, pelo qual, ou pela qual, né? Dependendo da palavra que está sendo retomada. Então, se você pode substituir esse porquê separado por pela qual, você vai escrever porquê separado e não porquê junto. Aí o cara me vai e pede para substituir o porquê separado por porquê junto. Aí eu te pergunto, meu camarada, para fechar o caixão hoje, certo ou errado? Errado, né, irmão? Erradíssimo. Olha, prazerzaço. Próxima aula, a gente continua ortografia e acentuação. Vamos que vamos, hein? Vamos atacar o SESP. Quando chegar a hora, não quero ver você de bobeira, não. Brasil!